Esse ano, irmãos, nós estamos trabalhando com um tema anual, que é excelência, fazer menos e fazer melhor. E dentro desta visão, estamos desafiando também toda a igreja a fazer menos e a fazer melhor, a fazer para a glória de Deus. E durante esse tempo eu estou certo que o Senhor tirará de nossas vidas muitas coisas que são boas, mas não são ótimas. Porque às vezes nós temos esse entendimento de que tudo que é bom deve ficar, mas às vezes muitas coisas boas nos impedem de viver algumas coisas realmente excelentes. E Deus nos chamou para uma vida plena, uma vida excelente. Então, não é só orar a Deus dizendo: Senhor, tira o que é mal, mas Senhor, aquilo que não é bom, aquilo que não é bom no sentido de que é conveniente, mas não é bom, porque nem tudo que é conveniente é bom. Tira da minha vida, para que eu possa viver a excelência, a plenitude, o melhor com o Senhor. Bem, diante disso, o tema desta mensagem é excelência na missão. Lucas 4, a partir do verso 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Esse texto que nos relata Lucas fala da missão de Jesus Cristo e de como ele executou, fez, cumpriu todo o desígnio, toda a vontade, todo o propósito de Deus com excelência. E aqui esse texto divide a missão do nosso Senhor Jesus Cristo em pelo menos 5 grandes áreas. A primeira, evangelizar os pobres. A segunda, proclamar libertação aos cativos. A terceira, restauração da vista aos cegos. A quarta, liberdade aos oprimidos. E a quinta, apregoar o ano aceitável do Senhor. É assim que vemos também Isaías trazendo esta mensagem, esta profecia sobre Jesus. Tendo isso em mente, irmãos, também penso na nossa missão como igreja. A partir da missão de Cristo, todos temos uma missão, uma nova natureza, uma identidade e um propósito. O verso 18 diz que o Senhor, o Espírito do Senhor estava sobre Jesus, para que ele pudesse evangelizar os pobres. A presença do Espírito Santo na nossa vida também é para que a gente consiga cumprir o propósito para o qual Deus nos designou. E quando eu li esse texto e meditava nele, evangelizar os pobres, a primeira coisa que me ocorreu são pessoas desprovidas de recursos financeiros. Mas sabe, irmãos, não é isso que eu acredito que Jesus está fazendo. A evangelização aos pobres também me ocorreu que poderia ser pessoas que estavam fora da igreja. Mas meditando mais no texto, eu entendo que esses pobres somos nós. Os pobres que precisam ser evangelizados somos nós. Hoje nós vivemos uma realidade de uma igreja pobre. Pobre no entendimento. Pobre no relacionamento. Pobre na presença do Espírito Santo. Pobre no amor e na operação das obras de Deus. A evangelização hoje, creio, precisa acontecer dentro da igreja primeiro, para depois fora dela. A igreja de Jesus Cristo precisa ser reevangelizada. Precisamos anunciar novamente o Evangelho à igreja. Porque nós temos 2 tipos de pobres, os pobres e os pobres de espírito.
A evangelização deveria produzir em nós uma pobreza de espírito. Sair de uma pobreza de falta de consciência e de maturidade e de responsabilidade e de falta de natureza, identidade e propósito, para uma pobreza em humildade, onde eu olho no espelho e sei exatamente quem eu sou. Quando eu olho para a minha vida e vejo que preciso desesperadamente da graça de Deus, uma humildade que não me leva a fazer orações sobre mim, sobre minhas necessidades. Irmãos, nós comportamos a nossa expectativa ou nós oramos na expectativa da bênção que virá, ao invés de termos a consciência da bênção que já veio. Nossas orações revelam que somos carentes, porque muitas das nossas orações estão em cima de nossas carências. Seja muito honesto. As orações que você tem feito, você está incluído nelas? Quantas orações temos feito para que os nossos desejos e pedidos sejam atendidos, e esses desejos e pedidos têm a ver com a nossa vida, com o nosso bem-estar, com o que é melhor para nós? Isso fala de uma pobreza, de um relacionamento com Cristo, talvez interesseiro, aonde eu vou até o Senhor, não como um adulto, mas eu vou até o Senhor como uma criança. E ficamos fazendo oração de criança, porque a criança, como é a criança? A criança senta-se à mesa e o que ela diz? Me dá. Eu quero. Compra para mim. Eu preciso. Criança. Acho que nós deveríamos escrever nossas orações e ler pelo menos umas 10 vezes. E se não acharmos ali nada para nós, acho que a gente pode fazer essa oração. Mas enquanto estivermos orando como crianças, como Deus irá confiar a nós a sua missão? Enquanto as nossas orações forem egoístas, hedonistas, egocêntricas, elas revelam uma pobreza de uma espiritualidade com Deus, como de uma criança. Você não vai para o inferno por causa disso, mas também ninguém vai para o céu por causa de nós. Porque nos relacionamos com Deus a partir de nossas carências e a partir das nossas necessidades, não entendendo Efésios 1:3 que diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu e você já somos abençoados. E nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não há mais motivo para chegarmos diante de Deus e falarmos: Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, me dá. Não, a nossa oração tem que ser como aquele que já recebeu, que tem a consciência de que é uma pessoa abençoada, cuidada, segura, protegida, amada por um Pai todo-poderoso que disse: eu nunca vou te deixar, eu jamais vou te abandonar, estarei com você todos os dias até o final dos tempos. Agora se levante e deixa eu usar a sua vida para promover a glória do meu nome. Para de pedir só para você. E começa a olhar para o seu lado. Existem pessoas pobres que precisam de pessoas pobres em espírito para enriquecê-las com o evangelho da salvação, com a graça de Deus, com o poder de Deus que se desenvolve a partir do relacionamento com Cristo e de um amor que temos um pelos outros. Porque não existe igreja mais pobre do que aquela que só olha para si mesma, só se enxerga e pede a Deus acerca de suas necessidades. A humildade pode enriquecer muitas pessoas. Tem um homem, me veio nessa manhã o nome dele, George Miller. Quem já ouviu falar de George Miller? George Miller, ele era um evangelista alemão que trabalhou na Inglaterra. E ele cuidou de mais de 10.000 órfãos. Aos 25 anos de idade, George Miller tomou uma decisão. E a decisão dele foi: eu não vou pedir a partir de agora mais nada aos homens. Eu vou cuidar dessas crianças. E ele abriu 5 grandes orfanatos,
Eu vou cuidar dessas crianças, mas eu não vou falar com os homens acerca do que eu preciso. A única pessoa com quem eu vou falar é com Deus. George Miller orava cerca de 3 a 4 horas por dia. Ele leu a Bíblia mais de 200 vezes. E algumas dessas vezes ele leu a Bíblia toda de joelhos. Ele não contraiu nenhuma dívida. Ele teve mais de 50.000 orações específicas respondidas. Porque este homem era um homem pobre, mas era o homem mais rico da terra. Porque através da sua vida, 10.000 órfãos foram alimentados e cresceram ouvindo a santa palavra de Deus. Um homem que não precisou pedir nada para ele mesmo. Suas conversas eram única e exclusivamente com o Deus Pai Todo-Poderoso. Quando não tinha leite, quando não tinha pão para dar para as crianças, ele orava assim: Pai dos órfãos, os teus filhos estão com fome. Providencia, Senhor, alimento, em nome de Jesus. Amém. E o que acontecia? O alimento chegava. Há um relato, inclusive, que um caminhão, é isso, Carlos? Um caminhão com leite, com pão, quebrou na frente do orfanato e o leite ia se perder. E não tiveram outra alternativa. Tiveram que dar tudo para as crianças. Se você confiar em Deus, Deus quebra o caminhão do leite na frente da sua casa. Você não precisa ficar preocupado com o que haverá de comer ou de vestir. O Senhor disse, são os gentios que se preocupam com essas coisas. A igreja do Senhor Jesus Cristo é rica, rica da presença de Deus, rica com o Espírito Santo, é resposta de Deus para o mundo. Conta-se que Francisco de Assis, uma vez foi até o Vaticano, conversou com o Papa e ouviu assim: Francisco, agora a igreja não precisa mais dizer ouro e prata não temos, porque temos. Mas ele respondeu, mas também nós não podemos dizer, em nome de Jesus levanta e anda. Uma igreja rica não é uma igreja que tem ouro e prata. Uma igreja rica é uma igreja que pode dizer, em nome de Jesus, câncer, recue. Em nome de Jesus, casamento, fique bem. Filhos, voltem. Drogas, saiam. Paz, entre. Perdão, se estabeleça na minha casa. Isso é riqueza. Isso o dinheiro não compra. A igreja precisa ser reevangelizada, porque tem esquecido que é rica, orado de forma imatura, reivindicando os seus direitos, mas não trabalhando de acordo com a responsabilidade que recebeu do Senhor Jesus. Não peça a Deus uma vida longa, peça a Deus uma vida plena. Não peça a Deus que te livre da morte, peça a Deus que te livre de viver uma vida infrutífera. Peça a Deus que Ele te enriqueça com a presença, com o poder, com a graça do Espírito Santo. Segundo, uma unção para proclamar libertação aos cativos. Irmãos, a libertação aos cativos somente por meio de Cristo Jesus. Mas de novo, olhando para dentro da igreja, podemos perceber que a igreja hoje precisa ser liberta também de seus cativeiros. Note que essa mensagem não tem um foco para fora. Essa mensagem tem um foco para dentro. Esta mensagem é para falar conosco, nós que somos a igreja de Cristo, e que podemos estar dentro da igreja presos a cativeiros. Mas o Senhor Jesus Cristo veio justamente para isso, para nos libertar de todo cativeiro, e não importa a posição que o homem ocupe, condição social, política ou econômica, só Jesus pode libertar o homem do cativeiro. E hoje eu quero falar um pouco nessa manhã sobre o cativeiro da experiência. A palavra de Deus diz lá em Lucas 17, que Jesus curou 10 leprosos. Ele sarou 10 leprosos. Mas quantos voltaram para agradecer Jesus? Um só. 10 leprosos foram sarados. Quantos foram curados? Um. Porque somente um dos leprosos que teve uma experiência com Jesus voltou, se movimentou para conhecer Jesus, para conversar com Jesus, para estar com Jesus.
Irmãos amados, hoje nós vemos pessoas viciadas em experiências. Viciadas em experiências. Pessoas, depois daquele filme Quarto de Guerra, quem assistiu Quarto de Guerra? Depois daquele filme Quarto de Guerra, muitas pessoas falam, não, pastor, eu vou ter lá na minha casa. E eu não sou contra Quarto de Guerra, mas entendo o que eu vou dizer. Eu vou ter lá na minha casa um quarto de guerra, e naquele lugar eu vou colocar versículos bíblicos, e naquele lugar eu vou orar, e naquele lugar eu vou clamar, e eu vou ter experiências com Deus. E teve. Eu estou falando de gente que eu conheço, que eu atendi. Uma dessas pessoas que passava muitas horas dentro do quarto de guerra, uma delas, eu tive que expulsar demônios dela, no gabinete e publicamente. Porque experiência com Deus não quer dizer nada. Ninguém tem mais experiência com Deus do que Satanás. Experiência com Deus não cura, experiência com Deus não liberta, experiência com Deus não salva, experiência com Deus não significa absolutamente nada. Se esse quarto de guerra não está colocando fogo no seu coração, coloque fogo nesse quarto. Porque ele não te serve para nada. Experiências viciam. Eu fui num culto em São Paulo. Eu fui pregar lá. E essa igreja é uma igreja muito grande em São Paulo. E o foco lá era a experiência. E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Foi a primeira vez onde eu vi um pastor conversando com o outro. Então, estávamos eu e a Márcia. E o som estava bem alto. E quando o som tocava, fazia boom e tremia a caixa torácica da gente. Não sei se já foi em um lugar assim, tipo rave. Fazia assim, boom, aí fazia assim em mim, boom. Fazia boom lá e eu fazia boom aqui. Aí eu fiquei sem entender, falei, meu Deus, que som alto. E isso não é coisa de gente velha, não. Antes que você fique pensando isso. Que som alto. Aí o outro pastor falou com o outro, é para gerar experiência. Irmãos, culto não é para gerar experiência. Culto é para gerar quebrantamento, confissão de pecados, arrependimento, lágrimas nos olhos, entendimento da nossa pobreza espiritual, das nossas ofensas a Deus pelos pecados que nós temos cometido, da nossa omissão como filhos de Deus de fazermos a obra de Deus. Culto é para colocar a gente no chão, no pó, com a boca no pó e se arrepender no pó e na cinza por tanto pecado que sai dos nossos lábios, por tanta mentira, por tanta calúnia, por tanta pornografia, por tanta prostituição, por tantos abortos, por tanto sangue derramado, por tanta violência, por tanto divórcio, por tanta injustiça, por tanta desconexão entre pais e filhos. Culto é para trazer a consciência que nós somos podres e se não fosse a graça de Deus, estaríamos todos no inferno. Culto é para isso. Porque droga também gera experiência. E tem muitas pessoas transformando o seu relacionamento com Deus numa droga. Cultos que têm se transformado em raves são verdadeiros cativeiros. Porque essas experiências não geram movimento, as pessoas viciam nela. Eu quero voltar naquela igreja, porque lá o batuque é diferente. É batuque eu falei. Lá o batuque é diferente. Lá a palavra é uma palavra gospel, coaching, mega plus power. E eu saio de lá turbinado. Você sai de lá pior do que você entrou. Porque hoje o que está acontecendo é que as pessoas estão indo às igrejas, estão presas em cativeiros, porque elas têm experiências lá. É igual rave, gente. Quando você vai numa rave, o que a pessoa faz? Ela está num monte de gente, um monte de gente reunida, cada um isolado. Tomam êxtase e ficam tendo lá, ficam pulando igual os cabritos, sem nenhum discernimento, sem nenhum entendimento. Nada se acrescenta. E a pessoa fala assim, e aí, como é que foi lá? Foi uma bênção. E aí, o que você fez com a mensagem? Que mensagem? O que você vai mudar a partir desse culto? Que culto? Você entende? Experiências, por experiências, podem nos conduzir ao inferno. Igreja não é lugar de você ter experiência. Igreja é lugar de choro, quebrantamento e confissão de pecados. Existem pessoas que estão aprisionadas
Judas. Judas que se enforcou. Teve experiência com Jesus? Ah, teve. Só que experiência que não leva você a um movimento de se aproximar de Cristo, leva você para a forca. Porque quanto mais experiência eu e você tivermos com Deus, e não nos aproximarmos de Deus, maior o nosso débito. Assim foi com Saul, teve experiências com Deus e se matou. Assim foi com Judas, teve experiências com Deus e se enforcou. Cuidado com as experiências que você está buscando. Cuidado se você é uma daquelas pessoas que dizem assim: pastor, eu quero ir no culto do mover. Não, é você que tem que se mover. Não existe culto do mover. Eu quero ir no culto da revelação. Eu vou lá, sempre me entrega uma palavra. Quer que eu te entregue uma palavra? Converse comigo, eu vou te entregar uma palavra bem boa. E você vai dizer assim: aleluia. Porque todos os que conversaram com Jesus de perto, a começar por Nicodemos, né, Carlos? A começar por Nicodemos. Jesus já falou para ele, era mestre Israel, falou: Senhor Nicodemos, se você não nascer de novo, de forma nenhuma você vai entrar no reino de Deus. Você é mestre em Israel, mas você não entra se você não nascer de novo. E outra coisa, Nicodemos, você não está entendendo é nada. Você está preso nessa tua teologia. Você precisa relacionar comigo. Nós precisamos, irmãos, sair do cativeiro dessas experiências. Ainda falando sobre experiências, lembro de pessoas que têm um testemunho. Sabe esse testemunho? Pastor, nossa, aconteceu comigo lá em 1850, aquele fato. Aí a pessoa transforma a vida dela naquilo que Deus... Ela teve uma experiência legítima com Deus. Mas você precisa paralisar a sua vida, engessar a sua vida nessa única experiência? E aí você só tem esse maldito testemunho para contar? Deus não está fazendo uma coisa nova a cada dia? E o Espírito de Deus não se renova a cada dia? E o nosso relacionamento com Deus não é dinâmico o suficiente para nos dar experiências novas a partir de um relacionamento íntimo com Ele? Ou será que nós vamos ter que anotar aquele grande testemunho e ficar contando ele o resto da vida? Tem gente que passa pelo câncer, mas o câncer nunca sai da pessoa. Vive com a cabeça raspada. E vive igual uma pessoa que está com câncer ainda. A pessoa está cativa. Mas meu testemunho, transformei ele num ministério, esse ministério do inferno. Porque te parou lá, ele te engessou lá. E você parece um disco furado, você só fala isso. Você não tem mais nada, não? Irmãos, precisamos cuidar com isso. Quem tem relacionamento com Deus tem sempre uma história nova para contar. Quem tem relacionamento com Deus tem sempre algo novo que vem da parte de Deus. Irmãos, nós não precisamos engarrafar água, nós somos a fonte da água viva. Eu não preciso ficar tomando água engarrafada. Gostou da água engarrafada, Carlos? Boa, né? Não preciso disso. Eu tenho acesso à fonte. Jesus disse àquela mulher samaritana: ah, se você soubesse quem está falando com você, você me pediria água, e eu te daria água viva. Mulher, essa tua sede pode acabar se você relacionar comigo. Para de ter experiência nesse poço, e começa a ter experiência que leva um movimento e um relacionamento com o Deus vivo, e a tua vida nunca mais será a mesma. Ainda sobre isso, irmãos, Jesus diz acerca de uma cidade, e por isso eu estou orando por Montenegro. Lucas 10:13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operados os milagres em que vós se fizeram, há muito elas teriam se arrependido e assentados em pano de saco e de cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, olha, se eu não estou errado, acho que foi a cidade que teve mais experiência com Jesus. Estou certo, Carlos? Cafarnaum era a sede do ministério de Jesus. Cafarnaum teve experiências com Jesus a rodo.
Olha o que Jesus disse: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque você teve experiências comigo, Cafarnaum, mas você não se aproximou de mim, você não me conheceu, você não se arrependeu, as suas experiências estão te levando direto para o inferno. Nunca mais diga que um culto foi ruim, porque se o culto foi ruim é porque você não adorou. Se o culto foi ruim é porque você não estava lá. Se o culto foi ruim é porque você queria uma experiência e você não teve. Isso fala sobre você e não sobre Deus. Quando um cristão chega ao ponto de dizer que um culto foi ruim, nós estamos declarando aqui, decretando a falência da igreja. Porque se eu estou e Deus está, este é o melhor lugar da terra, e o lugar mais seguro da terra é onde o Senhor está, e Ele está aqui. Terceiro, antes que você vá embora, antes da hora, terceiro, o Senhor me ungiu para restaurar a vista dos cegos. Jesus disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. 2 Coríntios 4,4 vai dizer que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Deus, que é a imagem de Cristo. Irmãos, será que nós estamos vendo? Nós somos uma igreja que enxerga? Quando nós falamos que alguém está com fome, existem pessoas com fome em Montenegro. O que se propõe? Campanha de oração ou cesta básica para resolver o problema da fome. Isso vai resolver o problema da fome? É claro que não. Quando alguém tem fome, o que Deus espera dos seus filhos é que você, e não o pastor, mas você e eu como pessoas, filhos de Deus, que a gente vá até quem tem fome e seja a resposta de Deus, eu e você lá. Mas a gente paga para não ir. Quanto é a cesta básica? Não, tem por R$80, R$90. Tó. Vai. Não. Eu estou cego. Jesus disse assim, quando você deu a quem tem fome, foi a mim que você deu. Eu e você estamos cegos, nós estamos perdendo encontros tremendos com Jesus. Porque quando eu vou até uma pessoa que tem fome, eu não estou indo até uma pessoa. Jesus disse assim, quando você fez para ele, você fez para mim. Mas nós não estamos mais vendo Cristo no outro. E porque nós não estamos mais vendo Cristo no outro, nós somos duros no falar. Se não for da nossa família, a gente senta, borracha. E se for da nossa família, dependendo, a gente senta também. Aliás, tem gente que não tem assunto se não for falar mal de alguém. Se for ficar falando coisa boa, fica todo mundo em silêncio. Estamos cegos. Não enxergamos mais o Senhor. Perdemos de vista o nosso Cristo. E achamos que as nossas boas obras, nossas cestas básicas, o nosso dízimo, a nossa oferta, ou umas esmolas que a gente dá, a gente acha que isso vai realmente resolver. Eu quero te dizer, não vai. Estamos cegos. Não vemos mais Jesus. Porque se eu não sou capaz de amar o meu irmão que vejo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Quando vemos alguém doente, fazemos campanha de oração. Isaías nos ensina algo muito poderoso, irmãos. Isaías no capítulo 5, depois você lê. Isaías no capítulo 5 profere vários ais. Ai daquele, ai daquele, ai daquele, ai daquele. E ele vai falando, apontando o pecado de todo mundo. Isaías 5. Isaías capítulo 6, Isaías vê Deus assentado no seu alto e sublime trono. Sabe o que acontece? Ele não fala mais ai de fulano, nem ai de ciclano, nem ai de beltrano. Ele não está mais preocupado com a vida do vizinho. Ele não tem tempo para calúnia nem para difamação. Ele não tem tempo para mais nada. A primeira coisa que ele diz depois que ele vê Deus é ai de mim. Se você quer ter seus olhos abertos, diga, Senhor, que eu possa te ver. Porque quando eu vejo o Senhor, eu consigo me enxergar perfeitamente.
Quando Isaías viu Deus, ele falou em seguida: ai de mim, que sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías só pôde enxergar de verdade quem ele era depois que ele viu Deus. Se eu e você como igreja não virmos Deus, a gente não vai se enxergar. E vamos nos colocar num lugar onde nós não deveríamos estar. De tentar tirar o cisco do olho do nosso irmão antes de tirar a trave do nosso olho. Somos cegos e guias cegos quando não vemos Jesus. Ore para que Deus abra os seus olhos. Ore para que Deus abra os nossos olhos, a fim de que enxerguemos o Senhor. E depois o Senhor conversa com ele e diz assim: Isaías, a quem iremos enviar? E Isaías ergueu a mão e falou: Senhor, estou aqui, envia-me a mim, eis-me aqui. Porque Isaías teve uma experiência com Deus. Voltando à experiência, ele teve uma experiência de ver Deus, e isso levou ele a dizer: eis-me aqui e me envia a mim, eu vou me movimentar debaixo da tua mão, da obediência ao Senhor, da graça do Senhor, para fazer a obra do Senhor. A nossa cegueira nos impede de ver Deus, nos impede de nos enxergarmos e nos impede de ir até o outro. Cegos, julgadores, críticos, maledicentes, egoístas, soberbos, arrogantes, carnais, sem compaixão, sem misericórdia, são todos os cegos. Que não sejamos nós esses. Que a igreja possa comprar do Senhor o colírio para poder enxergar a Deus, para poder enxergar a si mesmo, para poder enxergar o próximo. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro tem a mesma experiência. O apóstolo Pedro, depois de uma noite sem pescar nada, está na beira da praia e está amanhecendo o dia, Jesus está chegando. E Jesus está chegando, pede para usar o barco dele, ele estava lá lavando as redes, e Jesus usa o barco dele, chama ele para o barco, e na ocasião da pesca maravilhosa, Pedro diz assim lá pelo verso 5 de Lucas 5, mestre, sobre a tua palavra, vou lançar as redes, mas ele não pegou nada, chama Jesus de mestre. Mas quando a pesca maravilhosa acontece, quando o milagre acontece lá no verso 8, ele diz assim: Senhor, afasta-te de mim porque sou um pecador. Quando Pedro entendeu com quem ele estava falando, ele diz: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um homem pecador. Imediatamente os olhos de Pedro se abriram, quando ele reconheceu quem Jesus era. E ele não diz: afasta-se do André, afasta-se do outro barco. Não, não, afasta-se de mim, porque o pecador aqui sou eu. O quão cegos somos, irmãos, que não conseguimos enxergar o pecado em nossa vida. Como precisamos que Deus abra os olhos da sua igreja, a saber, o meu e os seus olhos, para que enxerguemos. O louvor pode vir, viu? Eu estou com o olho aberto. O louvor pode vir. Eu quero encerrar essa mensagem provocando você a 3 coisas hoje. Tinham 5, mas eu falei 3. A primeira: não seja pobre. Tão pobre que você só consegue se enxergar. Não seja tão pobre de fazer orações só sobre você. Não seja tão pobre de se eximir da sua responsabilidade de cristão, de iluminar e salgar a terra. Não seja tão pobre de não buscar a Deus em humildade, que mesmo sendo pobre, você pode enriquecer a muitos quando você tem Jesus. Peça para o Senhor que te liberte de seus cativeiros. E de todo o cativeiro de experiência, que Deus te liberte em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus taque fogo em todo o seu local de experiência, para que você não possa mais voltar lá, mas que você continue perto de Jesus. E que eu e você, liberto dos cativeiros, possamos libertar a outros. Porque somente pessoas libertas são usadas por Deus para libertar outros. Existem tantas pessoas perto de nós, irmãos, que estão sofrendo o caos. Pessoas agora mesmo que estão em depressão, pensando em tirar a vida.
Recentemente recebemos uma mensagem no nosso grupo de diaconato. Tem um homem bem-sucedido pensando em tirar a vida. Irmãos, os nossos olhos estão tão fechados que às vezes nós perdemos pessoas dentro da nossa casa, a gente não vê. Tem gente endemoniada dentro da nossa casa, a gente não vê, ou se vê, não faz nada, não fala nada. Isso é de uma pobreza, de um cativeiro, de uma irresponsabilidade, de uma imaturidade sem tamanho. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos uma igreja rica em Deus, uma igreja livre, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E uma igreja que enxerga Deus no seu alto e sublime trono, mas que também é capaz de dizer: sou um pecador, mas obrigado por tua graça, e ao mesmo tempo, eis-me aqui, envia-me a mim. Nada vai melhorar se eu e você não fizermos o que fomos chamados para fazer. Infelizmente, os pobres estão dentro da igreja, os cativos estão dentro da igreja, os cegos estão dentro da igreja, os oprimidos estão dentro da igreja. Que esperança há para quem está do lado de fora? Precisamos mudar isso, e precisamos mudar rápido. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar junto com você. Feche seus olhos, olhe para Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa manhã, Senhor, colocar a minha vida, eu como pastor, eu sou igual aos meus irmãos, nós somos o teu corpo. E nessa manhã, assim como oramos pelo Teodoro, nós oramos por nós agora. Senhor, nós consagramos a nossa mente, tudo aquilo que está na nossa mente que não é bom, tudo aquilo que está na nossa mente que vem de amargura, de situações mal resolvidas, de difamação, de calúnia, de amargura, de feridas, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, nós rejeitamos na nossa mente em nome de Jesus. Mas agora dizemos que tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude e valor, seja isso que habite o nosso pensamento em nome de Jesus. Senhor, abre os ouvidos da Tua igreja para a gente ouvir a Tua voz e obedecer prontamente a Tua palavra. Abre, Senhor, os nossos lábios, porque nós somos a Tua igreja e acreditamos no Senhor quando disse: de Ti fluirão rios de água viva. Senhor, consagramos também nossas mãos, que nossas obras glorifiquem o Teu nome. Não nos permita terceirizar a Tua obra, Senhor. O Senhor separou para nós. Faze-nos maduros e responsáveis. Como corpo, já temos mais de 2000 anos. Não queremos ser crianças velhas, queremos amadurecer. Obrigado, Senhor, por conduzir os nossos passos nos Teus retos e santos caminhos. E que toda a nossa vida não precisa ser longa, mas precisa sim ser plena. Ajude-nos a viver uma vida de plenitude, Senhor. Não peço que o Senhor nos livre da morte, mas livra-nos dos cativeiros, da pobreza, da cegueira, da opressão, a fim de que nós, como igreja, possamos anunciar e proclamar ao mundo o ano aceitável do Senhor, em nome de Jesus, amém. E que isso comece em nossas casas, em nome de Jesus, amém.